Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Aleluia! A noite da Páscoa, Êxodo 12, do versículo 1 ao versículo 14. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês dos meses do ano. Este era o princípio dos meses. E Deus profeticamente está falando para todos vocês que a Páscoa é um novo começo. Amém? Essa semana vai ser um novo começo para você. E a propósito, nós tivemos 2 cultos extraordinários antes desse. Nós tivemos um tempo maravilhoso, muitas almas se converteram, pessoas foram abençoadas. Tivemos um tempo glorioso nesses primeiros 2 cultos. Estou feliz por estar aqui de novo. Esse é o 3º culto de Páscoa. Você vai ter que me suportar nos 4 cultos. E, veja, eu senti Deus me dizer, para dizer ao povo, que esse é o início, um novo começo. Esqueça o passado, tudo que aconteceu, falhas, erros, tudo já passou. Esse é o novo começo essa semana, o novo início. Olhe para o seu vizinho e diga: novo começo. Assim Deus diz: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Assim, para o povo judeu, o primeiro mês do ano é o novo ano. Desta forma, eles têm 2 calendários. Um é o calendário espiritual e o outro é o calendário civil. O calendário espiritual começa com o mês de Nissan, o mês da Páscoa. Esse é o início do ano, um novo ano para eles. Assim como os chineses têm 2 calendários, os chineses têm 2 calendários. Nós temos o ano 2000, o calendário civil, e temos o calendário chinês. Sim, pastor Prince, eu nasci no ano do macaco. Eu sei, sente aí. Nós sabemos que existe o calendário chinês e o calendário civil. Os judeus também, eles têm o calendário espiritual e o natural. E existe o calendário civil que começa em setembro. É chamado Rosh Hashanah, certo? A maior parte dos judeus modernos celebra o Rosh Hashanah como o início do novo ano. Mas, na verdade, no Antigo Testamento, o início do novo ano começava no dia da Páscoa. Amém? Assim aqui existe um quadro de todos nós. Deus está dizendo para você e para mim que esse é o início para você. Quando você coloca a sua confiança em Jesus, quando o Cordeiro de Deus morre, é o seu novo início. Amém? Então Deus diz: fala para toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Note que é no 10º dia do mês. Guarde isso, no 10º dia do mês, tem que pegar um cordeiro, e o cordeiro é um cordeiro para o primeiro ano, como nós vamos ver depois. É um cordeiro para casa. Um cordeiro para a casa inteira. Assim, quando Deus enviou seu filho, ele queria que toda a família fosse salva. Um cordeiro para a família. Quando Deus pensou em Noé, seus filhos e suas noras. Amém? Todos os seus descendentes. Assim, Deus não estava pensando somente na nossa salvação, Deus estava pensando na família inteira. Não importa, filho de Deus, se você está vivendo a perseguição por sua fé, se seus pais desaprovam você ir à igreja ou crer em Jesus Cristo, por causa de você existe uma grande abertura na sua família para a mão de Deus e a graça de Deus alcançarem com poder os seus pais, por causa de você. Por causa de você existe uma abertura, existe uma porta aberta para os céus fluírem na sua família. Mesmo que os membros da sua família persigam você e falem coisas ruins, é por causa de você que eles são abençoados. Toda sorte de bênçãos que existam na sua família é por causa de você, filho de Deus. Um desses dias eles vão acordar e descobrir que é por causa de você. Assim, não se desencoraje, não fique triste. Na verdade, quando você se firma em Jesus e coloca a sua confiança nele, você está honrando seus pais da melhor maneira possível. E por causa de você, os seus pais conhecerão Jesus. Por causa de você, os céus têm uma obrigação contratual de abençoar sua família antes que eles morram. Assim, por causa de você. Mas, pastor Prince, eu não me lembro que meu pai tenha aceitado Jesus. Como é que você sabe? Entre a consciência e a inconsciência, Jesus pode ter se revelado a ele e falado com ele, porque um cordeiro é para a casa inteira. O cordeiro é para casa. Posso ter um amém? Veja que não é difícil ser salvo. Agora, o preço para ser salvo foi muito, muito caro. Foi o sofrimento que Jesus passou, o sangue que ele derramou. Foi a coisa mais cara em todo o universo. Mas o ato de receber é tão simples
que faz o diabo e alguns pregadores tentarem nos confundir. Tem pessoas que dizem, você tem que fazer isso e aquilo para ser salvo. Honestamente, o ladrão da cruz, o que ele fez? Simplesmente disse a Jesus, que estava sendo crucificado, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E ele era um ladrão. Jesus não disse, sim, você vai ser salvo, mas antes você tem que devolver tudo que você roubou. Ok, tente. E ele diria, mas Senhor, eu estou preso aqui. E sempre existem pregadores e ensinadores que querem dizer para você que você tem que fazer isso e aquilo. Não, não, amigo. É uma coisa simples. A mais simples do mundo. Creia somente. Mas porque é simples não significa que não custou alguma coisa. Foi algo muito caro. Nossa salvação. Posso ter um amém? Um cordeiro para casa. Olhe para o seu vizinho e diga um cordeiro para a sua casa inteira. E olhe para esse cordeiro, Deus diz desse cordeiro no versículo seguinte, e se a casa for muito pequena para um cordeiro, eu amo isso. Não diz que o cordeiro é pequeno para casa. Se existe algum problema, é a família que é muito pequena para o cordeiro. Jesus é maior do que todas as suas necessidades, é maior do que todos os seus problemas. Jesus é maior do que todos os seus desafios. Jesus é maior do que a sua família inteira. Ele é muito grande. Ele é muito bom, Ele é muito poderoso, Ele é muito amável. Amém? Nunca é o cordeiro que é pequeno para casa, é sempre a família que é muito pequena para o cordeiro. Se a família for pequena para o cordeiro, então tome com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Seu vizinho também é abençoado porque o cordeiro é muito grande para a sua família. Amém? Essa é uma motivação para missões. Jesus é muito grande. Aleluia, aleluia. Saiba que a pessoa que morreu por você é muito grande. Ele tem mais recursos do que os seus problemas. Ele tem a resposta antes de você ter a pergunta. Perceba que nos evangelhos Jesus abençoava pessoas dando comida para eles. Estavam ali. Mais de 5.000 pessoas, a Bíblia diz, e eles foram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos. Amém? Ele tem mais do que 5.000 pessoas exigem. Amém? Os pescadores tiveram que buscar ajuda, porque quando Jesus os abençoou com peixes, de acordo com a natureza dele, ele é muito grande. O que aconteceu? As suas redes começaram a rasgar, e eles tentaram trazer a sua rede para dentro do barco. O barco começou a afundar, e eles tiveram que pedir ajuda. É um dia maravilhoso, o dia quando você pede ajuda, porque as bênçãos na sua vida são muitas. Amém? Tenho que dar um pouco. É demais. Você tem que levar um pouco disso. Eu tenho demais. Leve esse relógio. Eu tenho muitos. Amém? Deus é um grande Deus. Deus é um Deus generoso. Sempre que você tem uma atitude de ciúme de pessoas, reflete um coração pequeno. Porque o seu Deus é generoso. Deus não tem abençoado você à custa dos outros. Não significa que quando alguém é abençoado, você tenha menos. Deus pode abençoar ambos e ainda assim ter sobras. Você não precisa ser ciumento, não precisa ser mesquinho. Quando seu coração é estreito, não importa quanta água existe atrás da represa, a abertura é pequena, a água vai passar muito devagar, mesmo que existam bilhões de litros de água do outro lado, não interessa. O que importa para a água passar para o outro lado é o tamanho da abertura. Se seu coração é pequeno, mesmo que o suprimento de Deus seja abundante, só um pouquinho vai entrar. Como abrir o coração? Seja um doador, seja um abençoador. Se alegre com as bênçãos dos outros, amém? Quando estiver sentado no ônibus, imagine que o motorista é o seu chofer. Mas não diga a ele, amém? Esse é o meu carrão, aleluia. Essa é a minha equipe, aleluia. Você sorri, mas é isso que eu fiz quando estava crescendo, quando aprendi o princípio da prosperidade. Ela começa dentro antes de você ver o lado de fora. Um bom homem do bom tesouro do seu coração tira boas coisas. Mas para as pessoas que têm o espírito da pobreza, não importa quanto Deus as abençoe, elas nunca estão satisfeitas. Você pode estar de férias e sempre reclamando de tudo. Esse é o espírito da pobreza. Ninguém gosta de estar perto do reclamão. Vire para o seu amigo e sorri e diz, aleluia, vamos continuar. Mas se a família for pequena para um cordeiro, versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Por que sem mácula? Sem
problema de pele, sem carrapato, sem caroço. Por que que o cordeiro tem que ser sem manchas? Por quê? Porque representa seu filho, seu glorioso filho, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Vocês sabem que o Cordeiro de Deus aqui é um retrato de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, João Batista viu Jesus vindo na sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele fez um trabalho extraordinário. Você crê? Então seus pecados foram tirados. Amém? E João estava falando para os judeus e eles claramente entendiam que ele estava falando do Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual. Amém? Voltemos para Êxodo. E a Bíblia diz que o cordeiro deve ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Um cordeiro de 1 ano era muito engraçadinho, muito adorável. Eu me perguntei por que Deus não escolheu um cordeiro mais maduro, um cordeiro de 3 anos ou 5 anos. Por que que ele escolheu um cordeirinho bonitinho, um macho de 1 ano, um cordeiro bem novinho? Deixe-me dizer isso. A razão por que Deus escolheu o cordeiro de 1 ano e Deus escolheu o cordeiro de 1 ano para morrer? Por quê? Deus escolheu aquele cordeiro para ficar com eles. Lembre-se que era no 10º dia do mês que o cordeiro era tomado e o cordeiro era morto no dia 14. Assim o cordeiro ficaria com a família por quantos dias? 5 dias, contando o primeiro dia. Certo? Imagine isso. Imagine o apego que as crianças e a família tinham com aquele cordeirinho. Era um apego muito forte que acontecia. E finalmente, no 5º dia, o pai tinha que tomar aquele adorável cordeirinho e matá-lo. Imagine as lágrimas das crianças, chorando. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria que soubéssemos que Ele deu o seu Filho, o seu adorável Filho, seu amável Filho, para vir que habitar conosco. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém é como o Senhor Jesus. Amém? Antes de Jesus ser pendurado na cruz, você sabe o que ele fez? Por 5 dias antes da cruz, você sabe o que ele fez? Ele estava no templo. Você sabe o que aconteceu no templo por 5 dias? Ele foi examinado pelos fariseus. Eles não sabiam que estava examinando o cordeiro. E se o cordeiro tivesse algum problema na pele, em 5 dias eles saberiam. E se o cordeiro tivesse problemas nas gengivas, em 5 dias eles saberiam. Os pais saberiam, as crianças saberiam. Eles examinaram o cordeiro por 5 dias e eles não encontraram faltas. Vocês me escutam? Ok, vamos continuar. É lindo. E a Bíblia diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. No horário hebraico, 3 da tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja aqui, já falamos isso muitas vezes, mas nós temos pessoas novas aqui na igreja e todos precisam ouvir isso. Suponhamos que este púlpito aqui fosse uma porta para a casa dos israelitas no Egito. O que eles fizeram foi, eles colocaram sangue nos portais e nas vergas. Você vê a cruz. O sangue é colocado do lado de fora e não dentro para que a família veja. É colocado do lado de fora para que Deus veja. Não é para que você encontre a razão porque o sangue era tão importante. Não é para você apreciar o valor do sacrifício, não. É para Deus apreciar. É para você aplicar o sangue e ter fé de que Deus vai apreciar. Sem o derramamento de sangue não existe perdão de pecados. O sangue é aplicado do lado de fora, para Deus ver. E Deus diz, quando Ele vê o sangue, vamos ao versículo 10 e 11, ou melhor, versículo 13... E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por acima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, e não vos ferirá. Deus diz aqui, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Deus não disse, quando eu ver a sua contribuição, ou vendo o nome da sua família, ou vendo que você é de Singapura. Eles eram judeus. Eles tinham um concerto especial com Deus e ainda assim eles tinham que colocar o sangue na porta. Sem o sangue, eles morreriam também. Somente ser judeu não os qualificava. E Deus disse, vendo o sangue.
Não tem nada a ver com você, não com seu sangue, não com suas obras, não com quem você é, não com seus bons costumes. Não é nada com você. É o sangue de outro, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus na sua porta, na sua vida. Se está na sua vida, Deus vê o sangue, Deus não vê as suas falhas e seus pecados. Deus vê o sangue. Quando Deus vê o sangue, a enfermidade passa. E vendo o sangue, não haverá praga entre vós. Aleluia! Vamos voltar aos versículos anteriores. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Carne assada no fogo. Diga, carne assada no fogo. Diga mais alto. Por que assada no fogo? O que significa assada no fogo? Deus diz, com pães asmos, com ervas amargosas comerão, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão achado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Não comereis cru, senão assado no fogo. Por quê? Você sabe que uma multidão misturada se uniu aos israelitas naquela noite. Tiveram medo porque viram as pragas, já tinham vindo 9 pragas, e a 10ª praga que viria era a morte do primogênito. Alguns foram espertos, depois de fracassar de novo, você tem que ser esperto. E o que eles fizeram? A multidão misturada de egípcios, eles se uniram aos israelitas naquela noite e se esconderam nas casas deles por trás do sangue. Foram todos poupados. A Bíblia diz que existia uma multidão. Estou seguro que a razão por que Deus disse que tinham que comer assado é porque existem alguns japoneses lá. Por que não? Sumimasen? Por que não? Deus diz, não comam sashimi. Não comam cru. Não, essa não foi a razão. Deus não queria que eles comessem o cordeiro cru. Isso é muito importante que você entenda. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele estava carregando, como cordeiro de Deus, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as minhas e as suas transgressões sobre ele. E porque Deus é santo, ele tinha que punir todo o pecado. Ou então seria injusto e todo o universo desmoronaria porque depende da sua palavra. Mas Deus tinha que punir o pecado. Mas porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus não queria punir o pecador. Como ele reconciliou os dois? Deus enviou seu Filho amado porque Deus ama você. E Deus enviou o seu Filho e Jesus te ama e entregou-se. Assim, naquela cruz, Jesus levou todos os nossos erros, a nossa impiedade, a nossa iniquidade e pecado. E a santidade de Deus e a indignação de Deus veio sobre Jesus e sobre os nossos pecados. E para você se sentir culpado e se autopunir por alguma coisa que aconteceu alguns anos atrás, é renegar o que Jesus fez por você. É dizer, eu serei meu Salvador, eu não preciso de Jesus e a sua cruz. Não, amigo, pare de se açoitar, pare de se machucar, pare de se sentenciar. Pare de esperar coisas ruins para você. Porque na cruz, a ira de Deus, a justiça de Deus caiu sobre Jesus por todos os pecados que você cometeu. Deus consumiu com fogo consumidor do Deus 3 vezes santo. Tudo terminou na cruz. Você se amaldiçoar, você se sentenciar, você se ferir, é tomar o lugar do Messias, o Salvador do mundo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, e tentar ser um cordeiro. Você não pode ser cordeiro porque você tem manchas. E quanto mais você faz isso, quanto mais você se fere, na verdade é orgulho, nada mais do que orgulho, se machucar e não se perdoar, quando Deus o Todo-Poderoso já te perdoou pela morte do seu filho. Não ouse fazer isso. Assim Deus diz, comam do cordeiro assado no fogo. O fogo é o juízo de Deus. Quanto mais você escuta pregações como essa, isso alimenta você profundamente e liberta você. Cura você de dentro para fora. É como uma chuva dentro de você. Sinta a chuva de Deus caindo nesse lugar. Deus está curando pessoas nesse momento. Todo dia tem sido assim. Antes de irmos para Israel, eu estava pregando um sermão chamado
assim não existirá praga entre vós. E eu estava falando a respeito dos açoites de Jesus e a unção caiu neste lugar. E daquele dia em diante, até hoje, estou recebendo testemunhos de pessoas que foram curadas naquele culto. Você pode sentir? Você sabia que um dos nossos líderes de louvor, Andy, aquele da Andy, você sabia que há algum tempo atrás ela foi diagnosticada com uma baixa contagem no seu sangue? E os doutores estavam preocupados porque era muito perigoso estar tão baixo assim. E não podiam encontrar, depois de testes, o que estava errado com ela. Naquele culto ela foi completamente curada. Ela foi de volta ao doutor, não somente o sangue estava perfeito, ela estava completamente curada numa noite. À medida que se alimentou do cordeiro assado no fogo. Um desses dias vamos vê-la adorando a Deus uma vez mais. Sentimos falta dela. Ela está curada. Eu sinto que Deus está curando pessoas durante todo o dia. Deus está curando pessoas nos órgãos reprodutivos. Eu quero orar por você agora. Orar por todos os homens que estão aqui e todas as mulheres. No nome poderoso de Jesus, eu me oponho a todo espírito de infertilidade e esterilidade no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a todo espírito de infertilidade e esterilidade a deixar os corpos e sair no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno a toda próstata que está sob o som da minha voz que seja curada e que esteja no seu tamanho normal, no nome de Jesus Cristo. Eu amaldiçoo todo vírus de enfermidade que está afligindo seus órgãos reprodutivos no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno seus órgãos reprodutivos a serem curados, que você seja potente e que você possa gerar filhos saudáveis no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu falo a todo útero que ouve a minha voz, eu ordeno que toda maldição de infertilidade, toda enfermidade ou cisto, todo tumor seja removido do seu útero, no nome de Jesus Cristo. Cristo redimiu o seu ventre da maldição de Eva, da maldição da queda. Cristo redimiu o seu ventre de todo o ciclo menstrual irregular. Cristo redimiu o seu ventre e fez você sã pelo seu sangue. Eu declaro vida e ressurreição para o ventre de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro juventude, frutificação, plenitude, saúde no seu ventre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curada no nome de Jesus. Igreja, já estou vendo bebês em todo esse lugar. Aleluia. Estou vendo bebês em todo esse lugar. Amém. O inimigo vem contra os seus órgãos reprodutivos porque ele não quer que você gere campeões. Ele vem contra você para impedir você. Ele vem contra você para impedir que você tenha um casamento feliz. Ele vem contra você. Mas Deus vem contra o diabo. Porque Deus é por você. Levante as suas mãos neste auditório e diga: Senhor, eu recebo a tua cura. Senhor Jesus, o açoite que o Senhor levou foi por mim e pelas tuas pisaduras. Pelos açoites que te atingiram, todas as partes do meu corpo, toda célula, todo órgão, todas as funções estão curadas e tudo vai funcionar eficientemente em nome de Jesus. Ouça mensagens assim: se alimente do cordeiro assado e você vai ser jovem. Salmo 105, 105. Ele tirou de lá Israel e saiu cheio de prata e ouro e não havia quem fraquejasse. Não havia nenhum que fraquejasse, ninguém. Entre 3 milhões de israelitas que saíram do Egito, quando saíram, a Bíblia diz que não existia nenhum fraco. Se eles podem ter isso sob o sangue de um cordeiro natural que simboliza o verdadeiro cordeiro de Deus que nós temos, se eles estiveram na sombra e a sombra não pôde fazer nenhum deles ficarem enfermos, imagine nós, eu e você hoje, que temos o sangue real que flui das veias do Emanuel. Nós temos o verdadeiro cordeiro de Deus.
a substância da sombra que eles acreditavam. Nós temos Jesus Cristo, a realidade. Eles tinham, era uma sombra. Quanto mais nós devemos ter saúde. Se eles tinham saúde, nós temos que ter super saúde. Se eles tinham prosperidade, nós temos que ter super prosperidade. Mas, pastor, existe uma promessa de prosperidade? Leia aqui. Ele os trouxe com pedras, terra e granito. Não. Ele os trouxe com ouro e prata. E eu me alegro que Deus os trouxe com muita prosperidade. Porque alguns pregadores dizem, bem, prosperidade pode ser espiritual, é paz no coração e paz na mente. Deus sabia que viriam pregadores assim. Mas Deus de propósito diz que Ele os trouxe com prata e com ouro. Prata e ouro, senhoras, prata e ouro. Viu? Elas entenderam. Eles tinham prosperidade, eles tinham riqueza, tinham saúde, nenhum fraco. Imagine 3 milhões de pessoas que eram escravas por tanto tempo, com a tarefa difícil de juntar barro, pisar neles, fazer tijolos. Então, no final daquele dia de trabalho, jornada longa, sem pagamento, e faziam isso dia após dia para Faraó. E em todos esses anos, forçando as costas, no dia seguinte, depois da Páscoa, eles saíram e não existia nenhum fraco. Eu estou certo de que existiam aqueles que estavam com 80 anos, aqueles com 90, mas quando saíram não estavam fracos. Vovozinhos correndo atrás das vovós, vovós fugindo dos vovozinhos, 2 vovôs brigando, bachum, 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 por uma vovó. Porque as forças foram renovadas como as águias. Aleluia! Ninguém saiu com muletas, ninguém carregado em macas. Porque Deus renovou as forças. Versículo 10. Não deixe sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Como apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. É muito interessante esse versículo, eu nunca analisei com vocês em detalhe esse versículo. Vejam uma vez mais. Assim vou comer a Páscoa do Senhor. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Quer dizer que sempre que participo da ceia, devo colocar um cinto, vestir sandálias e trazer o meu cajado. O que isso significa? O cajado aqui é aquela vara de madeira que todos eles tinham, os líderes da casa. O que significa o cinto, sandálias nos pés e um cajado? Assim você comeria. É estranho isso. Mas aqui tem uma verdade profunda. Deus está dizendo, e é assim que devemos tomar a ceia. Deus está dizendo, estejam prontos, estejam prontos, estejam prontos para sair. Porque no momento que comerem, estejam prontos para a libertação física do Egito. Amém? Você se veste como se você fosse sair. Sempre que participa da ceia, você tem expectativa? Ou você diz, eu espero melhor, eu espero melhor. Ok, amém, amém, amém. Ok, amém. Você faz isso? Estou falando sério, você faz isso? Ou você tem expectativa? Você espera a sua libertação física? Porque Deus diz, esteja certo que sua cintura tem um cinto, seus pés têm um sapato e um cajado na mão, porque é a hora da sua libertação física. Coma na expectativa da libertação física. Amém? Senhoras, quando vocês vestem o vestido de gala e vestem sapatos altos e tem um coque que é tão alto e se você piscar tudo estremece, você se veste assim e se senta no seu sofá e assiste TV? Não. Você se veste assim para sair. Você se veste para festa. Amém? Assim Deus diz, cada vez que você participar da ceia, esteja pronto para a sua libertação física. Espere a libertação física. Espere isso. Amém? Vamos concluir agora.
Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Veja aqui, igreja. Algo muito interessante. Jesus caminhou no templo, certo? 5 dias antes de ter sido crucificado. Ele foi examinado pelos fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditam em ressurreição sobrenatural. E eles foram examinados pelos sacerdotes, pelos levitas. Todos eles o examinaram. Na verdade, um grupo veio e disse: nunca um homem falou como este homem. Eles estavam surpresos com a sabedoria e a unção de Jesus. Assim ele foi examinado e encontrado sem manchas. Agora ele está pronto. Você sabe o que aconteceu? No dia em que Jesus foi preso, existem 2 noites quando a Páscoa pode ser celebrada. Na noite da Páscoa ou na noite anterior. Jesus tomou na noite anterior, para que no dia seguinte ele pudesse ser o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus. O que aconteceu foi isso. Depois que ele participou, ele foi preso, ele foi levado ao templo, e naquela manhã, quando o trouxeram para o crucificar, você sabe o que aconteceu naquela manhã? Era a manhã da passagem, a manhã da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Isso não é por acaso. Eu estive em Israel celebrando com os judeus, e os judeus de Singapura, e os judeus do mundo inteiro celebraram a Páscoa na última segunda-feira, e sexta é a Sexta-feira Santa. Veja, algumas vezes é no mesmo dia, algumas vezes não, por causa do calendário judaico, mas normalmente é no mesmo dia. Jesus morreu como Cordeiro Pascual. Ele é o cumprimento de todas as sombras. Assim, no dia seguinte, o sumo sacerdote traria o Cordeiro Pascual sem manchas. E quando ele trouxe o Cordeiro Pascual, do lado de fora, o Filho de Deus estava carregando uma cruz. Na via dolorosa, o caminho do sofrimento. E ele subia o Monte Gólgota, e ali ele caiu. Ele não pôde continuar. Deixe-me explicar. Você sabia que os açoites de Jesus, os doutores agora sabem que aqui atrás existe uma artéria e um vaso foi cortado em 2 partes. E é isso que nos ajuda a ficar de pé. É por isso que ele não pôde ficar de pé. Ele literalmente foi açoitado até que suas costas estavam dilaceradas. E se tornou uma grande ferida que não existia mais pele. Como sabemos? Porque no grego é kavorá, uma ferida aberta. Se houvesse pele, se usaria outra palavra e não kavorá. Mas kavorá está no singular, falando de uma ferida única. Sua costa estava totalmente ferida. E nisso tudo, os músculos que o faziam ficar de pé foram cortados. E essa é a razão por que ele caiu. E ele caiu na direção do Gólgota. O Monte Calvário é mais alto. Ele caiu muitas vezes para que eu e você possamos nos levantar mais alto e mais alto. Amém. Todas as suas falhas, todos os seus fracassos, todas as suas quedas, ele tomou para que você caminhe ereto. Amém. Sobrenaturalmente no Espírito. Você sabe o que acontecia naquele momento no templo, não muito distante de onde Jesus carregava a cruz? O sacerdote levava o cordeiro. E o sacerdote estava subindo a rampa, porque o altar do sacrifício, porque o altar estava na rampa, no templo. Assim o sacerdote subia com o cordeiro, Jesus subia outra rampa, o Monte Calvário. O sacerdote trazia o cordeiro até a base do altar do sacrifício e o amarrava ali às 9 horas da manhã. E nessa hora, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus foi pregado na cruz, o Cordeiro de Deus foi pregado na cruz. Ali no templo, o cordeiro foi amarrado na base. Ao mesmo tempo, lá atrás, se ouviu o som alto da trombeta. Escute, o tocar da trombeta soou quando Jesus foi pregado na cruz, naquela manhã. E meus amigos, quando a trombeta soou, todos em Jerusalém souberam que o cordeiro estava agora preso. Ele seria morto. Imagine o som da trombeta quando Jesus foi pendurado na cruz. Quando eles levantaram Jesus e esperaram ali por 6 horas. Mas alguma coisa aconteceu à meia-noite, ao meio-dia. As trevas
cobriram toda a terra, e essas trevas foram registradas nos anais da história chinesa, registrados por historiadores chineses. No exato momento que Jesus morreu, e eles não sabem que é Jesus, mas registram trevas que cobriram a terra por 3 horas, de meio-dia até 3 da tarde. E quando ele nasceu assim. Quando ele nasceu, meia-noite se tornou meio-dia. E anjos encheram os céus, e a glória de Deus, a Bíblia diz, brilhou. E quando ele morreu, quando ele foi crucificado, meio-dia se tornou meia-noite. Para que sempre caminhemos na luz. Sempre. Então, às 3 da tarde, o sacerdote carregaria uma faca muito afiada e subiria a rampa, iria até onde está o cordeiro, e encontraria o seu pescoço e o mataria. E a hora precisa, quando ele matou o cordeiro, era 3 da tarde. O que aconteceu 3 da tarde? Jesus, no final das trevas, Jesus olhou e clamou, está consumado. Sabe o que aconteceu no templo? O sacerdote, depois de matar o cordeiro está nas suas mãos, ele olha, e da rampa ele olha para o povo e grita, está consumado! E esse é o clamor de Jesus, lá na cruz. E uma vez mais, a trombeta soa. Nós temos o som da trombeta? Por favor, irmão, toque. Vamos ouvir. Esse é o som do shofar. Ele vai tocar um dos 3 sons judaicos do shofar. E ao som do shofar, escute bem, todo Israel sabia que o Cordeiro Pascual havia morrido. E você sabe quando começa o ano do jubileu? Depois do soar da trombeta. Aleluia. Eles escutaram algo assim. Amém. Nos dê um som forte, irmão. A Bíblia diz que ao soar da trombeta, todos os inimigos fugirão. Você sabia que é dito que demônios no Antigo Testamento tinham medo de ouvir esse som? Porque para ter esse som, um cordeiro havia sido morto para pegar o chifre. É um quadro de Jesus. Você sabe o que significa o shofar hoje? O ministério da pregação, soar a trombeta. Seus pecados estão perdoados. Pare de punir-se. Jesus morreu por você. Por suas pisaduras você foi curado. Amém. Esse é o ministério do shofar. Proclamar a sua redenção, sua libertação. E o momento que a trombeta soa, começa o jubileu. O que é jubileu? Todas as dívidas são canceladas. As suas dívidas para com Deus, o seu pecado foi completamente anulado. Completamente cancelado. Amém. Tudo que você perdeu é completamente restaurado. Tudo que Adão perdeu é completamente restaurado. Você é melhor agora do que antes de Adão cair. Aleluia! Amém. Glória ao nome de Jesus. Você foi redimido. Amém. Você foi redimido. Aleluia. Assim, meu amigo, você não tem o direito de se autocondenar, julgar-se, muito menos condenar os outros e julgá-los. Amém? É difícil para nós. Nós estamos tão acostumados a nos sentir culpados, condenados. Muitas vezes condenamos outros. Por isso, não sabemos como viver. Mas é tempo de aprendermos a viver livres da condenação. É tempo de um novo começo. Parar de reclamar e olhar para todas as bênçãos que temos. Ninguém gosta de ficar perto de um reclamão. Você fica chato. Muito chato. Amém? Não é bom. Por isso, vá além. Pare de condenar os outros. Se você se senta onde eles sentam, se você está onde eles estão, seja misericordioso. Nós julgamos os outros pelas ações deles, nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções. É hora de um novo começo. Você pode ouvir o som do shofar? Eu estou escutando no Espírito. É o som da sua libertação. É o som da sua cura. É o som de um novo dia que nasce. Um dia que você vai viver louvando a Deus.
Quando o bom acontece, você glorifica. Quando o mal acontece, você diz glória a Deus de qualquer forma. Amém? Comece a viver uma vida que louva a Deus. Amém? Encontre alguma coisa boa em Singapura. Encontre alguma coisa boa no governo. Encontre alguma coisa boa no seu pastor. Tive que colocar isso agora. Encontre algo bom no seu cônjuge. Saiba disso. Quando você começa a olhar para boas coisas, você se sente rico, você se sente abençoado. Ser rico não é questão de ter $1 milhão, não. Você pode viver pobre tendo $1 milhão, porque você sempre está pensando, alguém pode tirar isso de mim, isso vai durar? Você está sempre olhando para isso. Deus não quer que você olhe para o lado escuro. Olhando para o escuro, seus olhos ficarão escuros e maus. Seu corpo será cheio de trevas. Olhe para o lado bom. Você foi redimido. Jesus morreu por você para te dar uma boa vida. Ele experimentou as trevas para que na sua mente exista luz. Comece a olhar para a luz. Veja tudo com luz. Viva na luz! Espere que coisas boas aconteçam, assim como você espera que coisas ruins aconteçam. Mas pastor, você não entende. Eu fiz coisas erradas. Estou esperando coisas erradas que aconteçam. Você não entendeu minha pregação? Jesus levou o seu mal para que você espere boas coisas que ele merece. Espere o bom e você vai honrar o que ele fez. Espere milagres e você vai honrar o que ele fez. Espere saúde e cura e você vai honrar o que ele fez. Espere uma boa vida e você vai glorificar aquele que fez tudo por você. Aleluia, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.